também é para vir aqui na frente, aleluia. Glória a Jesus. O Paulo não está aqui, aleluia, louvado seja. Teobaldo também, louvado seja Deus, aleluia. É o grupo da família, irmão. Nós vamos louvar a Deus, aleluia. Teobaldo também. Paulinho, porque já está lá em cima, aleluia, glória a Jesus. Né? Nós vamos louvar, aleluia, né? Vamos agradecer a Deus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glórias a Deus, né? Glória a Jesus. Eu creio que muitos estão orando pela sua família, tenha certeza, aleluia, que um dia você vai estar aqui com eles também, louvando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. 84. Não perturbeis o coração.
pé, vamos Aleluia, louvado seja Deus. A bênção chegou, Jesus está aqui, com seu poder, a piscina plantou, na nossa casa, chegou, em nosso lar, chegou a mim. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Graças a Deus, Senhor. Senta, meus amados, daqui a pouco temos mais espaço hoje para a palavra também, e o controle para terminar o culto também no horário mais reduzido. Louvamos a Deus constantemente por tudo que Ele fez por nós, está fazendo, e Ele fazerá. É uma frase que ela é bem bíblica. Acho que os irmãos e as irmãs já sabem até de cor. Eu sempre costumo usar que nós estamos numa época mais rica, relacionada a servir a Deus. Uma época que nunca se viu tanta disponibilidade para servir ao Senhor. Depois que o Evangelho saiu de Jerusalém e foi expandindo para outros continentes, é nada mais nada menos do que o cumprimento pleno das profecias relacionado ao tempo da plenitude de Deus. O todo de Deus beneficiando cada pessoa. Quero aqui convidar minha esposa, já dessa participação, já iremos daqui a pouco meditar na palavra do Senhor da glória que o Senhor nos deu. Oportunidade disponível para isso. Nós já iremos orar, já iremos meditar nela, nesta boa palavra. Alguém poderá dizer, mais uma época tão agitada, o espaço vai fechando. Mas é assim mesmo, fecha para a direita, fecha para a esquerda, fecha para o oeste, fecha para o leste e abre para cima. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor para glorificar o nome do Senhor. Toda a igreja conhece, toda a igreja louva. Tudo é para a glória de Deus. Para Jesus. Vamos lá, primeiro ordenar, coordenar, organizar. Como que Deus funciona? Ele é o quê? Planejador. E o que mais? Criador. Organizador. Controlador. E liderador. O Espírito Santo, ele trabalha assim. Quem já descobriu? O que Deus criou primeiro? O tempo cronológico. Dando um exemplo, não precisa planejar nada, mas ele ensina tudo como nós devemos fazer, porque para ele o passado é o passado, ou o futuro já é o passado. Ele não se limita, mas ele nos ensina, porque nós somos ainda limitados. É o 151, não é isso? Fala, Jesus querido, fala melhor que sim, fala com boa vontade, fica aos pés de mim, meu coração deve estar pra tua voz ouvir.
Na segunda, ele vai se internar no domingo. Meu cunhado Luiz e minha irmã, hoje me ligou pedindo oração. Tem umas irmãs da igreja, está com seus irmãos que sofreram derrame. Esse negócio de ABC está dando assim, parece que é um vento que está passando, né? Está derrubando a maioria das pessoas. Então a igreja, sabemos também que a Serva do Senhor, a nossa irmã Débora, estava ali, né? Hospitalizada, acho que continua. Mas vamos orar por todos os doentes que eles necessitam, que nesse momento nós estamos, eu fiquei tão assim, emocionada a ver a Serva do Senhor aqui convidando a família dela para orar. Igreja, isso é maravilhoso, a igreja de Cristo, quando ela sai da sua casa, que ela já sai em comunhão com Ele, chega na casa de isso é lindo. Eu levava meus netos para a igreja, tinha um coral, eu acho lindo, e fico ouvindo eles louvar. Eu falo, Senhor, eu quero ver meus netos ainda na tua presença, porque antigamente, quando a gente leva lá, eles participam da escolinha, vão para o coral. Porém, os pais, muitos não conhecem ainda Cristo, mas você não deixe seu filho em casa, traga para a presença do Senhor,
Que maravilha, eu fiquei tocada. Então, maravilhoso é ver, eu oro pelos jovens, que é tão lindo ver o jovem aqui tocando, louvando. Igreja, vamos orar pelas crianças, pelos jovens. É muito triste ver os jovens aí na rua sendo dizimados pelas drogas, pelas coisas erradas do mundo. Igreja, convide seus filhos, seus netos, traga para a presença do Senhor, porque não tem coisa melhor, aleluia. Vamos orar pelos doentes, os necessitados nessa noite, aleluia. A nossa irmã Medina da livraria está com suas duas irmãs doentes, uma na UTI, outra internada, então já vamos orar pelos nossos irmãos que necessitam de oração, mas o Todo-Poderoso lá do alto vê todas as coisas. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja, meu Pai. Pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, nossas áreas, para entrar na tua presença. Para que o Senhor venha receber a oração do teu servo. Pelos que estão, meu Pai, precisando do socorro, da tua misericórdia, da tua presença. Tu conheces, Senhor, tu sabes cada coração. Então, Jesus, a te encontra a tua sina, os teus filhos que estão, meu Pai, numa UTI, numa CTI, meu Pai, acamado em suas casas. Vai, Jesus, separa, visitando. São crianças, são jovens também, meu Pai, precisando do socorro da tua presença. Vai, Jesus, trabalhando em cada vida, em cada coração, em cada lar, meu Pai, que estão vivendo. Coloca a tua mão santa, poderosa, e vai repreender as suas enfermidades. Mas, Senhor, trabalha em favor da tua igreja, do céu, tua filha. Termina a presença do Senhor para a tua presença, para fazer o teu querer, fazer a tua vontade, glorificar o teu nome, Senhor. Que maravilha estar na tua presença, que maravilha, Senhor, é fazer a tua vontade, aleluia, santo, maravilhoso. E abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa o teu céu, a tua filha, todos, Senhor, que faz parte da tua obra. Em Cristo Jesus, teu amado Filho, e assim seja, e graças a Ele, ao Senhor. Amém. E já aproveitando, quem trouxe a sua oferta, irmãos, apresente já a Deus aí em ação de graças. Como sabemos, nós sentimos alegres em ofertar a obra de Deus, não é isso? Judas não se louvou? Já louvou, não? Se não se louvou, se prepare que há tempo para louvar. Claro que sim, não é? Então as irmãs se preparam para louvar o Senhor. Então apresente aí as vossas ofertas com amor, com alegria, com graça em cada coração. Presente com amor. O Senhor se agrada das pessoas que ofertam com o coração disponível. Presente aí, porque Ele já nos abençoou primeiro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, receba as suas ofertas que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro, como de sempre. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Como de sempre, as irmãs se preparando para louvar, não é isto? Então está bem. E tem alguém disponível para passar os envelopes? Peça aí, por favor, cooperem na obra do Senhor nosso amado Deus. Pegue pela fé no Senhor da glória. Pegue com amor, com graça em cada coração. O Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Ele é bom. Os irmãos se aproximando, já vamos receber a célula de Deus em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Cante. Olha o mar vermelho. Moisés
veio buscar o povo, ele veio trazer a morada aqui para nós, dentro dos nossos corações. E agora nós estamos nesta esperança tão importante que é justamente a morada com Ele, a morada eterna para a glória de Deus. Nós já tivemos aqui a pregação 2 vezes, terceira vez, a outra quinta, sobre o perigo ou a falta de descoberta sobre o abandono do primeiro amor. De que maneira a Bíblia ensina sobre conservar o primeiro amor. Nós tivemos um comentário no capítulo 2 do Apocalipse, versículos 7, na sequência, que o dirigente da igreja de Éfeso era um homem paciente, era um homem incansável, ele era um grande apologético, ele não deixava a igreja se dobrar diante da heresia. Ele tinha uma boa competição de conhecimento entre o certo e o errado. Ele defendia a igreja plenamente através do uso da palavra, tinha discernimento e tinha deixado o primeiro amor. Aí nós descobrimos na Bíblia Sagrada que alguém abandona o primeiro amor quando ela faz qualquer coisa para humilhar outra pessoa. Ela pode ser uma pessoa muito paciente, mas se ela usa esta virtude ou essa glória, essa virtude para a glória dela mesma, o primeiro amor já desapareceu. Por que estou referindo? Porque é muito comum as pessoas dizerem, vamos voltar ao primeiro amor, e a igreja responder, vamos! Mas ficou só nisso. Então não houve nenhuma criatividade. Então tudo que fizermos, faremos para a glória de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, versículos 1 ao 3. A Epístola aos Filipenses. Eu gostaria de saber se tem alguém de outro ministério que está conosco. Levante uma das mãos para dar boa-vinda. Tem alguém? Não tem? E pessoas que não é crente estão conosco? Também não? Então vamos continuando a palavra de Deus. Abrindo em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. O aprendizado com Cristo, o Senhor da glória. Paulo aprendeu com Cristo e aprendeu na teoria, aprendeu na prática também. Paulo, o apóstolo do Senhor, nosso amado Deus. Já encontraram? Aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Aleluia! Já vamos meditar nessa boa palavra de Deus. Exortação ao amor paternal e à humildade. Está escrito na minha Bíblia assim, tem esse título. É um cuidado que nos separa das loucas, das precipitações. Isso é muito preciso na igreja. É muito não, é tudo de necessário na igreja. Sabemos que o Senhor nos preparou de uma maneira sem trazer confusão, mas esclarecido. Encontraram? Na minha Bíblia tem título. A de vocês tem? Como título? Não pode faltar. Não tem como. É o que veio com testemunho de salvo. Na realidade. Leemos.
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito E maiúsculo, do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha graça, a minha alegria, melhor dizer, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Isso aqui é a palavra dele. E sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3. Nada façais por partidarismo. Algumas falam contenda, não é? Algumas traduções. Mas contenda é quando a pessoa ela dá lugar ao espírito mundano. No capítulo 3 de 1 Coríntios fala disso. Como estamos referindo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo, diz a palavra de Deus. Pode sentar que nós oramos, vamos meditar nessa sequência desse capítulo 2 e aos Filipenses. Quando nós vemos que Paulo estava aproveitando o tempo que o Senhor liberou, que o Senhor revelou, e que o Senhor completou, foi o tempo em que o Espírito Santo, como sabemos, ele veio em cada pessoa, cada servo de Deus, seja homem ou seja mulheres, seja mais novo ou mais velho, de uma maneira, como sabemos, sem acepção. E o Espírito Santo, ele veio fazer morada na vida de cada pessoa. Não sei se vocês estão compreendendo. Por que estou referindo isso? Hoje, se nós não transmitir a palavra, interpretando a Bíblia Sagrada, algo que já está escrito, qual o perigo, ou acontece mesmo o perigo de uma grande parcialidade. É preocupante quando a pessoa não lê a Bíblia e diz, Deus me falou. Deus fala, lógico, mas hoje todas as revelações de Deus, elas têm que ser interpretadas aqui dentro. É a raiz das revelações de Deus, é a interpretação correta da palavra. Não resta dúvida. E Paulo expressando isso, demonstrando aquela igreja de Filipos, que era uma igreja que tinha um amor fraternal muito bem aperfeiçoado, até ele agradece à igreja referente a aquilo. E ele expressa, dizendo, se há coisa alguma, exortação. O que significa exortação? Exortação é ensinamento ou pelo espírito de conselho. Ou seja, é falar pelo espírito de conselho. Exatamente. É a quarta dimensão das 7 qualidades do Espírito Santo, é o espírito de conselho. A quarta dimensão foi aquela exortação que o Senhor da Glória usou para com a mulher samaritana como exemplo, mas com todas as pessoas ele usava esta exortação, porque ele tinha, como estou referindo, é a quarta dimensão do Espírito Santo, é o espírito de conselho. E ele estava referindo, se há conselho, se há alguma exortação, uma exortação em Cristo, diz aqui a palavra, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito. A comunhão no Espírito, nós já tivemos o comentário
que ela funciona de duas maneiras. Já estão lembrados? A comunhão no Espírito, ela funciona no vertical e no horizontal. Estão lembrados? Qual a comunhão? Porque a virtude divina, ela vem descendo do Pai das luzes, como diz Tiago, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, é quando o véu do templo, o primeiro véu do templo rasgou-se, ele rasgou não foi no horizontal, foi no vertical, de cima para baixo. Exatamente, misteriosamente surgiu um milagre sobre o véu da separação. Então, depois que o véu rasgou, a pessoa, os estrangeiros, os judeus, os gregos, aquelas pessoas que eram divisórias, andavam em divisões, agora já tinham acesso direto de servir a Deus, chegar diretamente a Deus. Porque nós sabemos que a questão de chegar a Deus, segundo a Bíblia Sagrada, ninguém chegaria a Deus a não ser usando primeiramente a parte horizontal. Se alguém quisesse chegar a Deus, ele primeiro tinha que se aconchegar até um judeu. Depois o judeu estabelecia as normas para ele e aquela pessoa imigrava naquela cultura judaica, naquela religião judaica. Mas ninguém tinha o direito de chegar perante a Deus diretamente, porque aquele véu separava as nações. Mas quando o véu rasgou, e aí depois que o véu rasgou, dali a 50 dias, veio a oportunidade de beneficiar cada pessoa individualmente. Então, hoje nós temos um ministério pessoal. Temos um ministério indicado assim na Bíblia, um ministério consagratório. Ministério consagratório. Por qual motivo que ele é consagratório? Primeiro que Jesus, nosso Senhor, já na visão anterior, ele já tinha nos consagrado através do sacrifício da cruz. Mas na onisciência da cruz, ele ministrou a oração consagratória a nós. Quem já leu isto? Está no capítulo 17 do Evangelho de João, principalmente do versículo 20 ao 26. A palavra ela fala integralmente aos estrangeiros. Depois que orou para os discípulos, orou por si mesmo, Jesus orou para os discípulos e por mim orou por todos nós. E nós ficamos já na onisciência a Deus, ligados a Deus em Cristo, através da oração sacerdotal e consagratória feita por Cristo. Quem já descobriu? Porque é tempo de sentir, cada momento a mais, sentir a firmeza que o Senhor nos deu. E depois da oração consagratória, a oração sacerdotal, a oração que elevou-nos a Deus, mediante a sua plena verdade, mas depois ele mandou para cada um de nós o Espírito Santo com abundância. Então você passou, depois que veio o Espírito Santo, formar em nós um ministério pessoal, a responsabilidade, ela foi inaugurada referente à conservação do primeiro amor. O primeiro amor, ele veio na virtude do Espírito Santo, dado pela virtude do Espírito Santo, que é a questão de você trabalhar
e não se exaltar. Trabalhar para Cristo e não humilhar ninguém. E se porventura surge erro, o Espírito Santo, ele está presente para que nós corrigimos e continuemos consagrados a Deus. Nós temos a consagração pela oração sacerdotal, sim ou não? Tem? E temos a consagração através do seu sacrifício lá na cruz, que é uma questão de garantia plena aos que podem crer na sua palavra e está envolvido no primeiro plano de Deus. O primeiro plano de Deus é a salvação e a leva da igreja. Glória a Deus! É a leva que a igreja do Senhor da glória há de ser raptada e encontrar com o Senhor de uma maneira até estranha a conceito judaico. E através dessa preparação que o Senhor nos concedeu, nós passamos a compreender que o primeiro amor, ele pode até se vacilar um pouco, mas não consuma a realidade. Por quê? Porque veio o Espírito Santo, que nós vamos analisar bem a palavra. Veio o Espírito Santo produzindo em nós o quê? Criatividade, sensibilidade. O cristão, ele deve ser sensível a ouvir a outro irmão. Sem dúvida alguma. Porque a sensibilidade, ela traz, eu estava até comentando com a minha esposa, que a plenitude do Espírito Santo, ela gera em nós um ministério psicológico. Glória a Deus! Ela que estuda essa questão aí sabe muito bem, mas você, nós podemos ser beneficiados do Espírito Santo através desse preparo psicológico. Conversar com alguém ou mesmo avaliar nós mesmos e ter o discernimento que posição nós estamos. A doutrina, ela não pode ser diferente. A doutrina, é necessário que ela seja padronizada, porque é exatamente pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está exortando a igreja do Senhor nosso Deus. Se alguém entranhado os afetos, misericórdia, sabe que misericórdia? Nós já tivemos o comentário várias vezes, se lembram? A palavra misericórdia vem de duas frases. Ela vem de miséria para acordo. Deus, então, apanha o miserável pecador que é arrependido, elimina o estado de miséria e faz um acordo com ele a primeira vez para sempre. Aleluia! Não é dois acordos, é a primeira vez para sempre. Passa a carregar aquele ex-miserável dentro do coração do próprio Deus, porque ele usou de acordo. Eu quero que a irmã mesmo lê para nós aí em Mateus capítulo 12, verso 7. Aleluia, como de sempre. Tão importante é a gloriosa palavra de Deus. Mateus capítulo 12, verso 7. Aleluia. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Isto, quando ele foi criticado sobre a suposta transgressão da lei, Jesus nunca transgrediu a lei, mas ensinou a cumprir a lei, interpretar a lei. E ele, então, criticado pelos religiosos formados, assim por diante, chamado de formalista ou extremista, ele disse: olha bem, vocês soubessem o que significa o que eu quero,
Eu quero sempre entre vós acordo. Eu quero que vós estejais sempre de acordo uns com os outros. E eu não quero outro sacrifício a não ser esse acordo. Já uns tempos atrás nós tivemos um comentário que o acordo, ele é tão pleno e agradável diante de Deus que é considerado, comparado com o sacrifício de jejum. Quem se lembra? Faz tempo já, mas tivemos essa mensagem quando Israel estava orando, jejuando, estava procurando pelo nome de Deus, estavam dedicados no templo, mas estavam em pecado porque estavam em desacordo um com o outro, ou uns com os outros. Aí o Senhor da Glória disse: eu quero misericórdia e não. Agora ele disse que é a nossa segurança, que ele não condenaria os inocentes. O que significa? Ele nos isentou da guarda da lei no sentido condicional. Não tem mais. Por isso que ele disse: se eu inocentei os meus discípulos, vocês estão compreendendo ou não? O que é inocentar? É não colocar a culpa naquilo que ele já tirou a culpa. Exatamente. Não condenareis os inocentes. Eu não vou requerer das pessoas aquilo que eu não propus para eles. Então aí veio a oportunidade que até hoje, como Paulo escreveu já na época do seu ministério, ele dizia que os judeus ficavam pensativos, até revoltados, e uma vez e outra desconformados, a maneira que Jesus beneficiou a igreja dos estrangeiros com o Espírito Santo, de uma maneira bem explícita, e abriu as nossas mentes para interpretar realmente a boa palavra do Senhor nosso Deus. Essa interpretação nos dá o direito de eu me alegrar pessoalmente da salvação. Dá o direito à igreja, no sentido geral, cada pessoa individualmente sentir a alegria da salvação. Por qual motivo? Devido agora Deus ter liberado o Espírito Santo com todas as qualidades suficientes para que conserve o primeiro amor. Isso é muito lindo na palavra do Senhor nosso Deus. E esse primeiro amor, complementando a palavra, ela traz uma demonstração de servir a Deus em espírito. Faço gráfico. Prepara as mãos, soldados preparados. Lembra que os pastores do passado, eles ensinavam os membros a ser bem convertidos e compreensivos. Eles diziam assim, desenha meio peixe, a metade de um peixe. Alguém não sabia, ele até pegava na mão, é fácil desenhar, não é? Um peixe, a metade de um peixe. E todos os membros desenhavam. Isso era o cuidado com o primeiro amor. Quando você encontrar alguém, até estranho, faça um desenho na metade de um peixe. Talvez com um pauzinho na terra na época. E se a outra pessoa for portadora da mesma fé, o mesmo caráter, o mesmo amor, ela irá desenhar a metade de um outro peixe. E quando isso suceder, ambas darão as mãos, sem questionar o defeito da outra, porque os defeitos caem por terra quando é aplicado o amor fraternal. Glória a Deus! É uma realidade, implica as virtudes. Nos dias atuais, na interpretação da palavra de Deus, Jesus disse para a mulher samaritana o seguinte: ela aplicou para Cristo preconceito religioso e um preconceito ferrenho.
E ele rebateu exatamente usando o que? A palavra. Ela questionou: tu és samaritano, eu judeu, tu vem me pedir que é água de beber? E na conclusão ele disse lá no capítulo 4, versículo 23, 24, ele diz: mulher, a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adore a Deus, porque Deus é Espírito, o verdadeiro adorador e adora em... Faça o gráfico, se os irmãos quiserem. Em Espírito, vire a mão, e em verdade. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele ama a Deus em meia verdade. E amando a Deus em meia verdade, o primeiro amor não terá lugar suficiente para um perseverante. Então, quem ama a Deus em espírito, faça o gráfico se quiser. Em espírito, vira no visto. E em verdade. É o tempo que o Senhor preparou para que nós tenhamos certezas que somos membros do seu exército. Glorificado é o nome do Senhor. Um soldado fiel não percebe outro soldado fiel. E a igreja de Deus, através dessa função do amor pleno, esse forma aqui na terra um exército. Deus tem no céu o exército de anjos. Deus possui aqui na terra 3 exércitos. Sabia disso? Deus possui aqui na terra 3 exércitos. Um dos exércitos de Deus é a nação de Israel. Eu estava até comentando com a minha esposa, comentando em casa ontem, e descobrindo porque tanta guerra contra Israel, tantas posições contra Israel, porque chega um momento em que a profecia vai se cumprindo e o que mais visualizado é a nação de Israel, devido ao que? A promessa que Deus fez a eles. Então, vai continuando. Eu estava olhando sobre a invasão iraniana e eu descobri que são amalequitas. Não vou entrar muito nessa parte para não sair do foco aqui sobre a questão de quadro do primeiro amor. E quem eram os amalequitas? Os irmãos de Israel, os descendentes de Edom, de Esaú. Eles estão cada vez mais pressionando. Mas só que o exército de Deus, o exército de Israel, quem mexer com o exército de Israel, em Zacarias parece que é 2:8, diz a palavra, quem mexer com Israel, mexe nos olhos com a menina dos olhos de Deus. Mas o Israel, no sentido geral, espiritualmente falando, Deus tem a igreja ligada ao ministério da promessa, glória a Deus, que é mesmo ligado ao exército de Israel. Não tão tanto assim agora, mas no futuro haverá um só rebanho e um só gentios, gregos, qualquer nativo de estrangeiros, convertidos, judeus, todos ligados, irmão Jacinto, em um mesmo Espírito, em Cristo, o Senhor da glória. Mas no momento ele tem esse exército que é Israel. E existe também o exército dos gentios convertidos, que somos nós. A igreja de Deus aqui na terra, por isso que não pode haver desunião na igreja. Nós já tivemos o comentário bíblico que a pessoa desunida, ela não perdoa e ela está vencida por Satanás. Já lemos isso, se lembram? Não lembram não? Se não se lembrar, nós vamos até repetir ainda essa questão. Então, quando não há união, não há perdão. Não havendo perdão, então quem está ganhando no campo? Satanás. Lê para nós aí, irmão, esse versículo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória.
a doutrina, ela conserva nós em santificação ao Senhor nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Compreenderam? E o 11 diz, e não ignoramos o seu artis. Então, nós estamos no tempo de conservar o primeiro amor. Paulo estava preso e mandou aquela carta de 2 Coríntios para a libertação de um irmão que cometeu 2 pecados graves. Ele cometeu incesto e cometeu também uma prostituição. Ele teve um caso com a sua madrasta, esposa do seu pai. Se fosse algum de nós para julgar, talvez você separaria ele para o inferno, sem que tenhamos a chave. Isso é perigoso. E ele deixou a pessoa suspensa, mas ele entrou em oração, em súplica, derramando lágrima. E o homem se converteu. Agora entra o processo. Eles visualizavam o pecado, o homem como é arrependido e perdão ou não. Aí Paulo passou uma carta dizendo, olhe bem, o arrependimento que ele procedeu, ele está a ponto de sofrer um traumatismo relacionado ao arrependimento e o desejo de seguir a obra de Deus. Então ele arrependeu de coração. Pratique o primeiro amor, perdoe, não retenha ele, hora da comunhão, porque isso você está sendo vencido por Satanás. Aleluia. E ele perdoou, vocês estão compreendendo? Essa carta ela está conectada com o capítulo 5 de 1 Coríntios. Essa carta do capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 11. Por quê? Porque ele conhecia o tempo de servir a Deus, não somente na teoria, mas na prática, na virtude do Espírito Santo. E o nosso foco é Jesus estar próximo. Essa profecia está dentro de nós, glória a Deus. Ela está dentro de nós, a revelação do arrebatamento está dentro de nós. Agora, quando Jesus nos salvou, a salvação veio acompanhada com todas as boas obras que é testemunha dela. Testemunha da salvação. A salvação, ela não veio verbalmente, simplesmente. A salvação, ela trouxe paciência. A salvação, ela trouxe vigilância. E a salvação, ela trouxe alegria. Ela trouxe o amor pleno de irmãos para com irmãs. Esse amor que Deus mencionou a Pedro. O amor chamado amor fileu. Amor de amigos para amigos. Amor que a pessoa perdoa integralmente. E não coloca mais obstáculo, igual Jesus disse a Pedro. Amas-me como amigo. A palavra grega, porque a Bíblia foi escrita no grego, devido na aproximação do nascimento de Cristo, o idioma grego se espalhou de uma maneira sobrenatural, de uma maneira toda integrante quase. E por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego para que todos tivessem mais acesso à palavra no momento mais rápido possível do Evangelho Sagrado. Então uso a palavra, Jesus usou a palavra, Pedro, amas-me é o amor fileu, é o amor de
Amigos para amigos, perdoadores para perdoadores, segundo Jesus perdoou. Então Jesus disse a Pedro: você está perdoado e vai apacentar minhas ovelhas. Glorificado é o nome dele. Então a alegria completou. Este amor pleno. E aqui a palavra está referindo, se todos tenhamos o mesmo sentimento, né? Sem partidarismo. Veja bem, nada passais por... Qual foi o perigo da igreja de Corinto? Que no dia da ceia, eles tomavam a ceia, mas com aquele vínculo de partidarismo no coração. E eles, ao invés de aproveitar o tempo e se arrepender e sair daquele pecado de iniquidade, não, eles tomavam a ceia. Quem sabe o que é partidarismo? Partidarismo na igreja. Eu sou de fulano, eu sou daquele, eu sou do outro, eu sou daquele outro. E aí a palavra diz, quando isso sucede, que o espírito mundano está dominando aqueles corações. Por isso que a irmã leu no contexto que é vencido por ele, por Satanás. E no dia da ceia, eles tomavam a ceia indignamente. Qual era o pecado? Partidarismo. Uns era de Pedro, está no capítulo 1, capítulo 2, 3 principalmente. Um seria o grupo de Pedro, outros de Apolo, outros de Paulo e outros de Cristo. Viravam aquela confusão e não padronizavam o Espírito Santo. E nós sabemos que o primeiro amor, ele tem para conosco a revelação plena do propósito de Deus. Um exemplo. A pessoa aceita Cristo. O Espírito Santo de humildade está sobre ela. Quanto mais ela toma a ceia, porque a ceia, ela tem a ver com dois significados das nossas vidas. A vida espiritual e a vida física, saúde física. Não vê que a pessoa tomava a ceia indignamente, ficava doente, morria antes do tempo, e iria até para um lugar que Deus já tinha tirado, porque Deus nos tirou do tempo ou da época, ele cancelou a época do julgamento para os perseverantes, os que são portadores do primeiro amor, conservam o primeiro amor. Então, ele nos tirou do juízo final, ou não tirou? Tirou ou não? Tirou? Quem sabe? Não sabe ainda? Esses minutos que restam, dê uma olhada aí em João 5, 24. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor da glória. Quando você vai crendo na palavra, vai de maneira importante crendo na palavra, vai crescendo em justiça. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. E se tem um irmão que quiser abrir em Tiago 2, 13, também abra. Falando sobre a isenção do juízo final. Pode ler, irmão, por favor. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto. Tem alguém que pode ler Tiago 2, 13? Aprendido por Cristo. Entre os irmãos, a irmã mesmo que leu, leia até lá, o que diz a palavra de Deus. Por isso, quanto mais você vai crendo na Bíblia, mais justo a pessoa vai ficando. Quanto mais crer na palavra de Deus, a pessoa vai convivendo, crescendo no patamar da fé, gradativamente. Quem encontrou, leia. A irmã mesmo pode ler, se alguém não for ler. Tiago 2, 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Isso exemplo. Ela é a mesma comparação. Quando veio o grande juízo de Deus através do dilúvio, Noé estava triunfando por cima. Aleluia!
vir as catástrofes do juízo de Deus, que agora é o princípio de dores, então os misericordiosos, eles serão juntos com Cristo. E a irmã leu também em João 5:24, Jesus dizendo, na verdade, o que a palavra, na verdade, ele estava referindo isso. Eu estou falando em nome do meu Pai e eu sou o Filho. A palavra na verdade, significa Pai e Filho. Estava presente. E Jesus no Espírito Santo. Quem crê na minha palavra, ouve a minha palavra, crê na minha palavra, e naquele que me enviou, tem a vida. Tem? Está no presente ou no futuro? No presente. E não entrará em condenação, mas passou o quê? Da morte para a vida. Passou da classe B para a classe A. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. Passou da classe dos mortais para a classe dos vivos. E esta passagem da morte para a vida está referindo que o passado foi esquecido. O presente é vivido e o futuro é garantido. Por isso que quando Paulo recebeu a sentença por morte de grande tribulação, ele escreveu aquela frase: terminei a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas ele estava sentenciado sobre morte de grande tribulação. E ele morreu por morte de grande tribulação. Quem sabe? Só alguns que conhecem a história da igreja sabem. Mas Nero mandou um convite a ele, um escrito, e fixou lá onde ele estava preso, dizendo: olha, hoje, amanhã, depois, tal dia, é a sua morte por captação, por grande tribulação. E ele olhou para aquele escrito, só que ele conservava preso de José. O primeiro olhou. E não se tornou amedrontado, traumatizado, mas encorajado. Ele olhava e dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa de justiça está preparada para mim. Glória a Deus! Chegará o momento que todos irão falar isso. É uma realidade da palavra. E quem não conhece a história, o Império Romano, na época de Nero, grande carrasco, contra os cristãos, e naquela época não é igual agora, que se chegar uma pessoa perturbando, se você quiser chamar a polícia, ela atende e faz a ocorrência. Naquela época não, a polícia ela estava ordenada a perseguir todo tipo de crente. Não tinha cobertura de autoridade, não. Era aquela ditadura forte. Então chegou o momento, determinado pela ditadura: vá matar Paulo, leve Paulo, coloca ele sobre uma pedra e separa com um machado a cabeça do corpo. E assim foi e sucedeu. Não sei se todos os irmãos conhecem a história, mas é uma história verídica. No local em Roma onde Paulo foi captado, a história mostra e a natureza testemunha que a cabeça de Paulo, mesmo depois de separada do corpo, ela deu 3 tombos. E aonde a cabeça de Paulo batiam, nascia uma fonte de água. 3 vezes lá em Roma tem um local que chama o local das 3 fontes, porque foi ali aonde Paulo foi decapitado e aonde a cabeça dele começou a tombar e parar naquele lugar, saiu as minas de água. Sabe que o galardão é muito grande. Vocês sabem por que São Paulo é um país, é um estado, melhor dizer, que acumula muita gente e do Nordeste e de outros países, vem tudo para São Paulo? Porque é um dos países mais prósperos do Brasil. Porque essa palavra é uma homenagem ao apóstolo Paulo. Talvez alguém nem sabia disso. Quem não sabia? Exatamente, é uma homenagem
o apóstolo Paulo. Agora, as irmãs, imagina bem o valor que Deus me deu, o valor que Deus te deu, o valor que Ele deu à igreja. É a mesma coisa, Ele não faz acepção de pessoas. Glorificado é o nome dEle, o Senhor da glória. Então, Ele nos valorizou, irmão, dessa maneira. Que seremos justamente, não somente as primícias, mas não estamos mais indicados para o juízo, e o nosso nome, ele é um nome justo. O nome justo, como nome de profeta, nome de apóstolos. Glorificado é o nome dele, porque ele não faz acepção de pessoas. Então, o nosso ânimo é este. Lindo a palavra. E há um arrebatamento, está assim. Nós sabemos, não sabemos o tempo, mas chegará um tempo, a época em que, lá em Jerusalém, nas nuvens, lá na direção do Monte das Oliveiras, Jesus ficará naquela posição, porque Jesus, ele é controlador, ele é organizador e ele não confunde com a sua obra, com a sua palavra. Então ele ficará lá na direção de Jerusalém, porém nos ares, nas nuvens. Porque ele ficará naquela posição nas nuvens, referente ao Monte das Oliveiras, Monte Sião, Monte Moriá, porque foi lá que houve as primeiras revelações de Deus, e ele não oscila. E ele ficará naquela posição e determinará o arcanjo, e o arcanjo tocará a 7ª trombeta. Aí cumprirá a palavra do Senhor da glória, que nos diz a palavra dele, que os que dormem em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão transformados. E depois está em 1 Coríntios 15, versículos 50, 51, 52, está bem relacionado para a nossa segurança. Só que, se não houver o testemunho do primeiro amor, eu não estou dizendo, mas a Bíblia diz que não ouvirão. Não ouvirão a 7ª trombeta tocar, porque a misericórdia, o juízo virá para, sem misericórdia, sem acordo, os que não fizeram acordo. É a lei da semeadura. E vocês estão compreendendo? Quantas vezes, acho que essa pergunta já está compreendendo, até enfatiza a igreja de tanto perguntar. Mas olha, é importante saber. Porque Jesus disse assim, quem não compreende a palavra, ela abre um espaço para o maligno, e o pensamento dele se torna distorcido. Está em Mateus 3, versículo 19. E no arrebatamento da igreja, passamos de segunda para primeira. Segunda o quê? Ressurreição. E qual a primeira? Ressurreição. Passamos da segunda para a primeira. Mas se não usarmos de misericórdia o acordo que Deus tem uns com os outros, a pessoa passou da segunda para a primeira ressurreição, e da primeira ressurreição, volta novamente para a segunda ressurreição. Ainda o processo do juízo. Por isso que Paulo diz, olha, essas divisões na igreja que vocês estão causando e tomando a ceia, nas outras traduções diz a palavra, vocês estão bebendo o juízo de Deus. Agora, a perseverança do primeiro amor, como diz aqui no capítulo 1 e capítulo 2, versículo 3 da Filipenses, diz a palavra, nada façais por contenda nem vanglória. O que é vanglória? É aquilo que eu faço para a minha glória. Moisés numerou o povo e Deus aprovou. Davi cometeu aquele erro grave, numerou o povo e Deus castigou. Porque Moisés numerou o povo para a glória e Davi para a sua própria glória.
Aí faltou o primeiro amor. Ele recuperou, Deus perdoou, mas o estrago ficou. E nós que estamos esperando a vinda de Cristo, mesmo que ele na igreja não seja arrebatada, mas sempre a pessoa ela passa para o Senhor. Ela morre antes do arrebatamento. Só que ela precisa dormir no Senhor, com respeito à prática do primeiro amor. Porque o primeiro amor é o que nós estamos referindo. Ele nos isenta, nos passa de segundo para primeiro, de mortos para vivo, de perdidos para achados, de classe A para de classe B para a classe A, da segunda ressurreição para a primeira ressurreição. E uma ressurreição tem diferença, tem uma separação entre uma e outra de quantos anos, segundo a Bíblia? Hã? Quem sabe? Não descobriu, não? Lê para nós aí, irmão. Já vamos esperando a irmã se aproximar, ou o irmão para dar os avisos. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então não nos enganemos, não. Devemos acatar todo o fruto, os frutos do Espírito, as qualidades do Espírito e agradecer a Deus pela salvação. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Compreenderam? Esse detalhe de reinar 1000 anos é quando a igreja subirá, 7 anos depois a igreja descerá. Nós vamos entrar nesse detalhe mais devido ao horário. Estou esperando a irmã ou o irmão pode aproximar. O irmão que vai dar os avisos, ou é a irmã. Enquanto isso, vamos comentando. Então, as irmãs analisam bem a salvação de segurança plena. A diferença da primeira para a segunda é de 1000 anos. Então, aí, aonde está o espaço para o juízo final? Porque o juízo final, ele só se acontecerá depois de 1000 anos, depois que os céus e a terra queimarem e o novo céu e a nova terra tomar posse. Então a distância é muito grande e o ensinamento sobre o que Deus requer, sobre fardo leve, jugo suave, fardo leve, é indispensável para nós relacionar o primeiro amor, tendo o fruto do Espírito escrito aonde? Dentro dos nossos corações. Uma palavra com a irmã. Deus abençoe. Louvado é o nome dele para sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Os avisos, meus irmãos e irmãs, para Deus. Amanhã, sexta-feira, glória a Jesus. Nós temos um culto de consagração pela parte da manhã, glória a Deus. Temos culto também a partir das 2 horas às 14 horas, glória a Jesus. E à noite também, glória a Deus. Todos estão convidados que poderem vir na consagração, venham. Os que puderem vir também à tarde, venham, glória a Deus. O importante é você se fazer presente na casa do Senhor, glória a Jesus, para Deus lhe entregar as bênçãos e as vitórias qual você está almejando receber das mãos do Senhor, glória a Jesus. E também, meus irmãos, sábado também tem culto com os jovens, glória a Jesus. Sábado, culto com os jovens para todos, para a gente fazer presente, glória a Deus, para nós juntamente receber as bênçãos e as vitórias, glória a Deus. E domingo continua a campanha, glória a Jesus, em favor da família, glória a Deus. Os irmãos e irmãs convidem as pessoas que estão problemáticas, glória a Deus. A família que está perto da separação, glória a Jesus, passando por grandes processos, glória a Deus. Convide para vir ao domingo para a igreja, glória a Jesus, aleluia. Para Deus restaurar a saúde deles espiritual, aleluia, Jesus, conjugal, financeira. Para Deus, aleluia, Jesus, para botar em ordem toda a sua vida em nome de Jesus Cristo.
E também, se eles não puderem vir, glória a Jesus, aleluia, você pede o nome deles para pôr na oração aqui, glória a Jesus, que Deus também visita, Deus também transforma e liberta para a glória do seu nome santo, para Deus. Assim, abre essa oportunidade em nome de Jesus, as palmas que louvam o nome santo do nosso Deus, glória a Jesus. Vamos agradecer, como sempre, o presbítero José. E a Bíblia ensina que o culto de ensinamento é o verdadeiro culto de cura divina, tanto para o espírito, que começa por dentro, e relacionado também ao corpo, que participa também do benefício da graça de Deus. O espírito intelectua, a alma é o sentimento e o corpo é a parte servil a Deus. Tudo para a glória dele. Que Deus continue abençoando, que façamos todas as coisas para a glória de Deus. E tudo que é feito para a glória de Deus identifica que a pessoa está vivendo o primeiro amor. Exatamente. Não há mais tempo, mas vamos continuando esse trabalho tão instrutivo, que é perigoso quando Jesus disse, são 10 crentes, 5 eram loucos e 5 prudentes. Então precisamos aprender a palavra, é a prudência mesmo. Irmão presbítero, com a palavra em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Depois iremos ungir aos irmãos com azeite, como de sempre, crê na palavra, aí aplica o ministério da cura divina, até para o físico e para o perdão a alguns crentes que pecaram. Aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É bom aprender com Deus, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus. O salmista disse, lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Está no Salmo 119, né, pastor? A palavra de Deus é o nosso guia, né? Ela que nos guia pelo caminho de retidão, né, meus irmãos? E o terceiro juízo, o exército de Deus aqui na terra é a natureza. Vê como a natureza está entrando em juízo com o pessoal, tá bom? Amém, Jesus. Vamos fazer a oração da fé, meus irmãos? Apresentar nossa família, nosso lar ao Senhor. Também apresentar nossa irmã Débora, né? Ela está bem de saúde. Aleluia, Jesus. Vamos apresentar ela também. E todas aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais, né, Jesus? São milhares e milhões, né? Aleluia, Jesus. O nosso irmão Carlos também, né? Ele já está em casa, irmão? Ainda não, né? Nosso irmão Carlos também, né, meus irmãos? Congrega junto conosco também. Vamos apresentar ele também na oração. Pedir para Deus visitar ele, né? Aleluia, Jesus. Só uma observação. Os irmãos, observa como tem crente ruim em nosso meio. Acredita que em vez das pessoas comparecer da irmã Débora, alguns estão implantando juízo em cima? Avalia como tem crentes ruins e não é nem de outro ministério, irmão Tebaldo. Em vez de comparecer em oração, ajudá-lo, estão exercendo expressão de falso profeta, colocando juízo em cima da pessoa. Em vez de observar, vamos ver, tem muitos crentes ruins mesmo? Temos que aprender ou não? Sim. Verdade. Aleluia. Vamos orar, né, mesmo? Apresentar a irmã Débora, o irmão Carlos e todas as pessoas que estão hospitalizadas, né? Muitos estão passando por cirurgia, outros vão passar por cirurgia, outros já fez cirurgia. Aleluia, Jesus. Mas nós, ao Senhor, né, meus irmãos, apresentamos ao Senhor e o Senhor trabalha na vida de cada um, né? Conforme a vontade dele, com toda a nossa fé. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Nesta oração, Jesus amado, nós pedimos ao Senhor, oh Deus grande, Deus poderoso, Pai, oh Jesus amado, para o Senhor visitar nossa irmã Débora ali, Pai, que está hospitalizada, o nosso irmão Carlos, Jesus, Deus grande, Deus poderoso. Nós também pedimos ao Senhor, Pai, para o Senhor trabalhar na vida de cada um, para aqueles que estão hospitalizados, Jesus. São milhares e milhões, meu Deus, por toda a terra, por todo mundo, Jesus amado. Mas nesta oração, nós pedimos ao Senhor, Pai, oh Jesus, para o Senhor trabalhar, Pai, trabalha mesmo, Jesus, confirma a bênção
confirma a vitória para cada um, meu Deus. Nós também pedimos ao Senhor, Pai, para o Senhor continuar, meu Pai, guardando a nossa família, livrando, meu Deus, de todos os maus. Continua abençoando também os nossos lares, Jesus. Oh, Deus grande, Deus poderoso, não deixa, meu Deus, que o inimigo venha tocar na nossa alma, nem na alma da nossa família, nem entra dentro do nosso lar, Senhor Jesus, mas confirma, meu Deus, o livramento de todos os males. Amém? Meus irmãos, vamos nos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meu pequeno grande, mas é que aí tem mesmo né? Tô bem, graças a Deus. Ó, devia ser atenção, recebeu, Nito?